Essa aqui é a Maria Tereza, que conta que foi vítima de um stalker fake por 3 anos. E esse stalker era da faculdade e era stalker de mais, pelo menos, 30 mulheres. E ele foi desmascarado, mas... E não tem só o caso da Maria Tereza não, tá? Tem o caso de outras mulheres contando os stalkers que elas têm, que elas tiveram. Homem perseguindo no trabalho, sabendo o endereço, a mulher tendo que trocar de apartamento pra poder fugir do cara. Porque nem a justiça tava ajudando ela, nem fazer BO tava ajudando. São histórias, gente, absurdas de pessoas que... Tem uma outra história da menina que tem stalker há 12 anos e a pessoa não desiste, não para. Isso é muito louco, porque stalking é crime, é importunação, é assédio, é tanta coisa. Você pode fazer BO, você pode ir atrás. Mas tem casos de mulheres que falam que mesmo indo atrás não resolveu. Ai, menina, não tá fácil, hein? Porque parece que nós mulheres não podemos relaxar em nenhum momento. Tem que ficar sempre ligada. Bom, então você também fica ligada nesse vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like e vai comentando ao longo do vídeo, tá bom? Bora. Como diz Jojo Todinho, o pau vai torar. Fui vítima de um stalker fake por uns 3 anos. Tô tentando tampar aqui pro TikTok não barrar, né? São muitos prints. Contextualizando, essa foi uma mensagem que foi enviada hoje, que eu enviei pro pessoal do meu curso. Eu já sou formada, mas o pessoal ainda continua com esse grupo geral de todo mundo. Gente, calma aí, mas um stalker fake? Uma pessoa que te stalkeia, mas você não sabe quem é a pessoa. Tá, é isso? Enfim, eu comecei a receber mensagens no final de 2021 através de fakes no Instagram. 2022 foi um inferno. Era criação de conta o tempo todo. Eu bloqueava, ele criava uma outra conta em questão de segundos. Eu ia, pegava o nome do perfil, tentava descobrir qual e-mail e telefone que tinha, né, que estava vinculado. Era sempre coisas aleatórias. Eu acredito que ele tenha tido um robozinho que fazia isso, que fazia várias contas. Então não adiantava eu dar bloco, sempre vinha. E eu não sabia também na época, eu acho que nem tinha como você não receber, né, mensagens. Eu fui descobrir recente. Eu comentava com amigos próximos, me questionava várias vezes, sempre cismava, eu ficava desconfiada de algumas pessoas. Foi uma época também que eu removi muita gente do meu Instagram, porque eu pensei em todas as possibilidades. Era uma pessoa que, de certa forma, me conhecia e sabia de algumas coisas muito particulares e que eu achava estranho, mas eu pensava assim, pode ser que escutou eu conversando com alguém, por isso que sabe. Porque na minha cabeça não vinha ninguém. Uma época eu achei que pudesse ser alguma menina até querendo me assustar. Mas não fazia sentido nenhum pelas coisas que ele falava. Isso estava acontecendo com pelo menos 30 meninas, porque nós somos 30 meninas no grupo. Eu vou fazer a minha unha enquanto eu assisto junto com vocês e comento. E detalhe, como assim ele fazia isso com 30 meninas? Então 30 meninas tinham um stalker? Confuso. Nós somos 30 meninas no grupo. E como que a gente descobriu quem era ele? Ele ligava para algumas também, né, na chamada anônima. Eu, graças a Deus, nunca recebi essa ligação, eu ia ficar bem nervosa. E aí, algum dia, ele ligou várias vezes para uma menina e ela não atendia e às vezes atendia e enfim, nesse dia ele ligou várias vezes, ela não atendeu e ele acabou ligando de novo, só que com o número normal dele. E aí ela salvou aquele número e viu o número do WhatsApp e viu o contato, né? Ela não conhecia exatamente ele, ela só tinha sido apresentada numa rodinha. Então, ou seja, nem pessoas que deram liberdade para ele mesmo, ele só tinha cumprimentado ela numa roda de amigos. Então ela perguntou, né, para fulano que era do curso, e falou, eu conheço ele e tal. E aí ela colocou no Close Friends e foram aparecendo meninas, e todas no meio deles. Tanto curso, na nossa faculdade, a gente fazia matérias com outras pessoas, então tinha pessoas diferentes, né, do nosso curso na mesma sala. E aí eram meninas também que estavam ali. E, gente, eu fiquei chocada. Pasmem. Era amigo meu. Ia almoçar junto, a gente tomava um cafezinho depois. Ele se dizia gay. Ele nunca tinha falado comigo pessoalmente nada de cunho sexual, nenhum assédio, nada demais. E assim, eu fiquei primeiro triste e em choque antes de vir a raiva. Mano, era um amigo dela que se dizia gay e pelo que ela tá dizendo, o que ele fazia no stalking era mandando coisas de cunho de vuki-vuki, né? Sensuelen. Que isso, mano? Você não conhece ninguém, né? Que isso? E ainda fazia isso com mais 30 minas. Gente, eu tô me olhando aqui, eu fico bem de vermelho, né? Não quero me elogiar, não tô buscando biscoito, não, tá? Mas eu tô bonita, essa cor, porque eu tava com uma roupa laranja nos outros vídeos que eu gravei e não gostei muito. Isso aqui tá me valorizando, hein? Tá, vamos voltar pro stalking. Manda biscoito! Quero biscoito, sim! E isso foi descoberto somente no final de 2024. Foi no dia de
Natal, dia 25 de dezembro. Então eu fiquei 3 anos recebendo mensagens de fakes e eu realmente nunca descobri quem é. E eu ainda removi pessoas achando que poderiam ser elas no meu Instagram. Jamais ia imaginar. Mas você até que fez certo. Você tava com dúvida de algumas pessoas, você removeu algumas pessoas e, querendo ou não, era uma pessoa do seu convívio. Então não dá nem pra você ficar tão culpada assim, porque era uma pessoa realmente que você convivia. E eu tenho fotos de formando com ele. E assim, é complicado. E hoje eu realmente decidi porque no domingo eu recebi uma mensagem da madrugada de domingo pra segunda, 3h20 da manhã. Aí eu falei, não é possível. Será que é ele? Não deve ser. Mas aí eu mandei a mensagem, o print no grupo que a gente tem, né, com as meninas, que é pra fazer BO, juntar todas as provas, nós temos um drive. E aí, as meninas, não recebi. Gente, não deu 24 horas, ele já tinha criado vários fakes e também mandado a mensagem pras meninas. E pra mim foi a gota d'água, eu falei, ele não vai parar. Ele perdeu o medo. Porque quando ele percebeu, né, que ele tinha sido descoberto, ele apagou o Instagram, ele apagou o LinkedIn. E eu acho que, assim, ele deve estar fazendo também com outras pessoas. Pra quem acha que ficou também só no assédio por internet, né, essas ameaças, não. A gente ficou sabendo de casos piores, feito com calouras, sempre um momento de vulnerabilidade, embebedando elas, tudo muito intencional. Ele criou um personagem, igual um psicopata mesmo. Ele fazia isso com pessoas que estavam dentro da casa dele, porque ele morava com meninas sim. Ele se dizia gay, né, igual eu comentei pra vocês. E aí essas meninas comentavam, falavam que estavam com medo, mostrava pra ele, pedia ajuda, porque ele era muito bom em computador. Nós fizemos engenharia elétrica. E aí, essas meninas mostravam e ele falava, vou ajudar vocês, não sei o que lá. Ninguém ia imaginar. Se, assim, alguém me falasse também, eu ia falar assim, claro que não, nada a ver. É inacreditável. Então, eu decidi mandar essa mensagem que tá aqui. Tudo começou há cerca de 3 anos com mensagens anônimas enviadas por contas fakes no Instagram. No início eu achei que fosse algo isolado. Calma aí, deixa eu baixar que eu tô olhando lá em cima. No início eu achei que fosse algo isolado que só estivesse acontecendo comigo. Jamais imaginei que a pessoa por trás disso seria alguém tão próximo, alguém que aparenta ser legal, carismático, acima de qualquer suspeita. Mas era. E infelizmente ainda é. Hoje sabemos que são mais de 30 meninas que vêm sendo assediadas psicologicamente ao longo desses anos. Isso não é brincadeira, isso é crime. Assédio virtual, perseguição, criação de perfis falsos para importunar, manipular ou invadir a privacidade de alguém são condutas criminosas previstas no Código Penal brasileiro, sim. O silêncio só protege o agressor. A verdade é que medidas judiciais estão sendo tomadas. Parece que nada está acontecendo, mas está. A justiça pode demorar, mas ela age. E não é um achismo de quem seja. Ele foi descuidado e acabou se revelando para uma das meninas. No grupo, né? Sem citar nomes, porque ele está no grupo. Ele voltou, né? Naquela época ele saiu, mas ele perdeu o medo, já estava no grupo de novo, seguindo a vida. Aí eu falei, chega. Ele tem que saber que a gente sabe que tá tendo, né, medidas estão sendo feitas. Mas é isso, gente. Assim, BO não adianta muita coisa, né? A gente tá tentando ver se passa pro Ministério Público e tudo, pra ter algo pra rastrear o computador, pra ver as provas, as ligações. Vai ter ligações do celular das meninas, mas assim, não é tão simples. Quantas mulheres já fizeram BO e ainda assim foram mortas? E aí depois de mortas nem a justiça teve também. Então, quem é mulher sabe. Nesse grupo aí... Exato, quem é mulher sabe. E é difícil você se sentir segura quando você sente que nem fazer um BO ajuda, e que nem 30 meninas fazendo BO ajuda, e que o cara tá ali impune, brincando, rindo da cara das meninas e continuando a fazer tudo isso, porque stalking é um crime. Tudo isso que ela citou nessa mensagem é crime. Então é preciso você se sentir segura minimamente pela lei, tá ligado? E nem isso você sente, aí você fala o quê? Cara, o que vai funcionar? O que vai funcionar? Então, quem é mulher sabe. Nesse grupo aí tem mais de 200 e tantas pessoas, quase 300 pessoas, a maioria são homens. E eu tive o apoio de muitos deles, sabe? Mas, quando você acha que não pode piorar, pode. Um desquerido, tampei aqui o nome dele, o número dele, mas a vontade é de explanar, sim. Quem quiser, eu mando o número dele. Falando isso, forças meninas lá na puta que pariu. Falando que bando de covarde batendo em vira-lata com pedaço de pau. Sendo que ninguém falou mal da pessoa dele. A gente tava falando do crime que tava acontecendo, pra ele, né, ficar esperto. Não teve xingamento da pessoa dele. E ele fala isso. Sim, tirem print porque... Força meninas lá na puta que pariu. Quero ver esse pessoal ter coragem pra xingar de otário pelo nome. Tudo um bando de covarde batendo em vira-lata com um pedaço de pau. Eu cansei de ver isso. Não tem nada de nobre nesse textão lá em cima. É furar um silêncio para impor outro. Depois vem e fala que não era essa a intenção, porque a intenção sempre importa muito mais do que aconteceu. Queria ver se o doido das contas fake virasse e falasse que a intenção não era assediar, mas ser romântico. Aí a intenção não conta, né?
É muito fácil, tem condição não. De repente surgem umas 4 ou 5 pessoas no grupo e sai um texto do tamanho de um bonde. Tem coragem de botar os outros pra bater, mas não tem coragem de mandar o nome do desgraçado. Gente, é aleatório, né? Macho defende macho até quando nem sabe o que que é, do que se trata. Não sabe nem de quem tá se falando. Então, na verdade, ele é fofoqueiro, ele quer saber o nome e tá puto porque a menina não falou o nome. Eu tive que ler umas 5 vezes, porque eu falei assim, não, eu tô interpretando errado. Não é possível. Não tem condição. E todo mundo ficou assim, o quê? E ele continuou. Eu liguei na hora pra essa pessoa, eu mandei mensagem. E assim, gente, é inacreditável, sempre piora. E aí as meninas que estão nesse grupo, tem algumas que não estão no grupo da prova lá, com tudo, porque tem gente que teve assédios piores. Essas pessoas têm foto, tem vídeo, tem várias provas contra eles, só que elas têm medo. Foi quando elas eram calouras e tinham 18 anos. Eu não culpo elas por terem medo. Isso traumatiza, né? Deixa a gente com muito medo. Depois de uma mensagem dessa, né? Obviamente que as pessoas vão ficar com mais medo ainda, porque tem sempre um pra defender. E ele nem conhece, ele nem sabe quais foram os teores da mensagem. Aqui tem um relato, não vou expor mais, mas era isso que acontecia. Acho graça de quem não faz ideia do terror que é ter sido perseguida, ter crise de ansiedade recebendo ligações ininterruptamente ao longo de dias de um anônimo que descreveu explicitamente como queria te estuprar da primeira vez que atendeu. Foi só aproveitar de te conhecer para te ameaçar com informações da sua vida pessoal, como endereço, emprego, nome de conhecido, etc. Que fique clara a gravidade da situação. Meu Deus! Meu Deus, galera! Infelizmente. E aí, domingo voltou também a acontecer de novo. Eu falei, isso chega. TikTok, faça sua mágica. Eu passo o nome, porque hoje em dia ele trabalha numa empresa super grande, numa emissora. Eu queria muito falar com a RH dessa empresa, porque pode acontecer com outras meninas lá dentro também. E na verdade, ninguém nunca fala, assim, muito pra outra esse tipo de coisa, só comenta. Porque se todo mundo conversasse naquela época, as meninas estudavam junto comigo, a gente ia saber o tanto que a gente tava junto ali. E a gente não comentava. Ficava sem graça. Eu comentava assim por alto, tipo, ó, se tem essa pessoa que tá me perseguindo aqui. Infelizmente, mas é isso. Tomara que esse vídeo chegue no máximo de meninas possível. Gente, não sei se vocês perceberam, a mensagem que ela mostrou aqui, o cara tá falando, não dá bloco ainda não, gata, bora conversar um pouco, me diz aí, você cospe ou engole? Tá afim de um quietinho mais tarde? Que é isso? Que é isso? Aí o vídeo da Maria Tereza viralizou, como ela queria. E ela fez um segundo vídeo contando um pouco mais. Gente, muito obrigada a todo mundo que comentou, que engajou o vídeo, que ficou preocupada, as mensagens que eu recebi, tanto de amigos e desconhecidos também. Muito obrigada. Confesso que é um pouquinho difícil estar falando sobre isso de novo, mas eu vou tentar aqui explicar algumas coisas pra vocês. Eu não fiz o vídeo querendo justiça ou algo aqui do TikTok. O meu objetivo era postar aqui, porque é uma plataforma muito fácil de se postar um vídeo, né? Ainda mais com mais de 1 minuto. Postar aqui, compartilhar o link e postar no Spot da UFV. Por isso que no final do vídeo eu falo, eu espero que alcance mais meninas. E o meu objetivo foi cumprido. Eles postaram lá no Spot da UFV assim que eu postei o vídeo e mais meninas apareceram. Ah, mas por que você não fez isso antes, né? Porque a gente descobriu em dezembro. Ah, entendi. Aí ela postou o vídeo no Spotted da faculdade. E aí apareceram mais meninas, além das 30 que já estavam reunidas. Pelo amor de Deus! Então, quando a gente descobriu, na verdade pra mim foi um alívio, porque eu achei que eu nunca ia descobrir quem era essa pessoa. Fiquei super chateada. Éramos amigos, sim, conversávamos. As meninas também, tinha gente que morava com ele e era vítima dele. Mas saber quem foi um alívio, porque tirou da minha mente muitas outras pessoas. Eu fiquei até com peso na consciência, né, de ter imaginado que eram outras pessoas. Fizemos boletim de ocorrência. Assim que ele viu que ele deu esse mole, ele desapareceu. Ele apagou o Instagram, ele apagou o LinkedIn, ele apagou tudo. Então a gente achou assim. Ela escreveu, foi acordada entre todas as meninas de não falar nada com ele pra ele não se proteger e apagar provas. Ele descobriu e a gente não procurou ele. Ninguém mandou mensagem, a gente não tirou satisfação. Nunca houve xingamento nenhum. A gente ficou calada, ele percebeu que a gente sabia, fizemos o que a gente podia fazer no momento. E aí parou. Ele saiu do grupo da engenharia elétrica, o qual eu tinha mandado a mensagem. Porém, um mês atrás, mais ou menos, eu vejo que ele entrou no grupo de novo. Eu tinha o contato dele salvo. Eu tenho, né? Fiquei assustada e achei estranho, mas segui minha vida. Só que, na madrugada de domingo pra segunda, 3h20 da manhã, eu recebo mensagem de novo do fake. Na verdade, achei nem que era ele, mas eu mandei pras meninas. Não passa nem 24 horas, mais fakes pedem pra me seguir e as meninas também. Eu falei, poxa, ele voltou. Então, eu mandei mensagem, aqui tá no print, né, no grupo da engenharia elétrica, no que ele estava, pra ele ver que a gente sabe que é ele e que a gente fez, né, que as medidas estão sendo processadas, está acontecendo alguma coisa. E ele não entrou no grupo pra ler a mensagem. Ele não entrou no grupo pra ver a mensagem, então eu fui no privado dele e falei, oi,
entra no grupo da Elétrica UFV, né? Para ele conseguir ver. Meu objetivo é ele ler aquilo e ele saber que medidas estavam acontecendo, né? Para ele ficar com medo e tudo. Gente, ele não entrou e não visualizou a mensagem. Ele, obviamente, não me xingou, não mandou nenhuma outra mensagem, porque isso incriminaria mais ainda. Então, dá mais certeza que, sim, é ele, entendeu? Isso é sem dúvida. Eu voltei no meu direct do Instagram. Eu vi que realmente começou o final de 2021 mesmo, eu não tô ficando louca. Muitas mensagens foram apagadas de algumas contas que ainda estão ativas, outras estão desativadas. Mas assim, é fácil, gente, é a mesma resposta. Todo mundo ficava me indignado nas respostas, ele falava sempre a mesma coisa pra todo mundo. Não sei o porquê, o prazer que ele tinha nisso, mas eu nunca recebi uma resposta dele depois, ele nunca falou comigo. E eu sou muito aberta, não fiz nada escondido. Ele também mandava mensagem pra gente, desejando Feliz Dia das Mulheres, que nós éramos guerreiras e etc. Sobre contas também no automático, era todos e-mails diferentes, gente, tipo aqueles e-mails de phishing, que é totalmente aleatório, aqueles números, letras, tudo nada a ver, não era vinculado ao mesmo, então acho que se bloqueasse uma conta não ia bloquear todas, porque estavam vinculados a e-mails diferentes. Eu fiz o que eu pude, mas eu queria essa exposição para ele ver que a gente não tem medo, né, de contar o que aconteceu. É isso, muito obrigada. Caramba, Maria Tereza, sinto muito pelo que você passou, eu espero que você consiga justiça. Espero que você consiga, junto com todas essas mulheres, pelo amor de Deus, parar esse cara. Porque assim, como que para uma pessoa dessa que é viciada? Porque assim, vamos combinar, gente, se uma pessoa manda mensagem pra pelo menos 30 pessoas, a gente já sabe que é mais, porque surgiram mais meninas depois que ela postou isso no spotted da faculdade. O que o cara faz da vida que não seja ficar mandando mensagem para outras meninas? E outra, um stalker fake, stalker de qualquer jeito é errado e é crime. Mas o cara ser fake e ficar mandando essas mensagens de cunho de vuc-vuc e tal, e ainda falar pros outros que é gay, tipo assim, é uma pessoa totalmente mitomaníaca, maluca, psicopata mesmo, como ela disse. Porque nada faz sentido com nada, a pessoa não quer ter uma vida normal, sei lá. E é o que ela falou, era um cara maneiro, um cara legal, que ela conversava, então isso é doentio mesmo, é doentio. Mas, gente, stalking é mais comum do que vocês imaginam, temos outros casos aqui pra vocês verem, tá? Hoje eu vou contar um pouco da minha história com o meu stalker. Da série de coisas que a gente nunca acha que vão acontecer com a gente, mas acontecem. Falo de livros aqui na Rede Vizinha já há alguns anos, né? Na verdade, aqui há pouco tempo, lá um pouco mais. Eu sempre tenho o costume de todo mundo que me procura pra falar de livros, eu converso muito abertamente, eu respondo, eu dou as dicas que eu posso dar, enfim, eu tento ajudar a pessoa da melhor maneira possível. Sempre com muito respeito, com muita educação, tanto que pouquíssimas vezes eu tive algum problema com isso, né? Até que, mais ou menos uns 2 anos atrás, esse menino, vamos chamar ele de fulano, o fulano, me mandou uma mensagem. A princípio, ele também foi muito educado, né? Querendo conversar sobre livros, enfim. Começou a me mandar mensagem todo dia, começou a falar da vida pessoal dele, né? Só que eu não dava uma abertura de amizade pra ele, né? Eu só respondia educadamente, né? Comecei a ficar meio incomodada, comecei a achar meio estranho. Enfim, ele me mandava muitas mensagens, mandava áudio. E eu comecei meio aqui dar uma afastada, porque eu tava começando a ficar desconfortável com a situação, né? Afinal, uma coisa profissional, não tem nada a ver. E aí, simplesmente, quando eu não postava alguma coisa, ele mandava: Oi, Sofia, você não postou nada hoje, eu tô muito preocupado. Aí passava, sei lá, 2, 3 dias. Sofia, você não tá me respondendo. Sofia, eu estou muito preocupada. E tipo, cara, eu tenho minha vida, sabe? Eu não tô 100% ativa o tempo todo. E aí eu já comecei a ficar muito incomodada, porque Eu amo que ela ainda se explica. Eu tenho a minha vida, sabe? Eu não tenho que postar o tempo todo nem dar satisfação o tempo todo. Sim, amiga, você não tem nem que se explicar por isso. Pra um desconhecido, sabe? Tipo, passando um pouco de todos os limites, assim, né? Porque em momento algum a gente se tornou amigos, em momento algum eu dei alguma liberdade de amigo, assim, né? Eu só respondi ele educadamente. E aí eu comecei meio que a cortar, até que chegou um momento que eu tava muito incomodada, e aí eu decidi por bloquear ele, porque ele tava mandando muitas mensagens, muitos textos desnecessários, assim, e eu bloqueei. Passou, sei lá, 2, 3 dias, uma outra conta começou a me seguir. Passou mais alguns dias, outra conta começou a me seguir. Ele começou a mandar livro pra minha casa, porque pela Amazon tem como você mandar livro pras pessoas sem saber, graças a Deus, eu espero que ele não saiba, o endereço. Pegou meu e-mail profissional, começou como assim? Dá pra você mandar livro pra casa dos outros sem saber o endereço? Eu não sabia disso, não. a mandar, tipo, muita mensagem, muito e-mail, encontrou meu perfil particular, inclusive esses dias, né? Começou a mandar mensagem lá também, tanto que, sabe,
louco. Até umas outras amigas de Instagram, assim, de livros, acho que ele começou a falar alguma coisa com elas, e elas bloquearam também. Daí ele veio no meu privado falar, a fulana me bloqueou, o que vocês estão fazendo é um absurdo. E eu fiquei tipo, cara, eu não tenho nada a ver, eu realmente não tive nada a ver, eu não falei com ela, não sei de onde ele tirou isso, sabe? Acho que ele criou uma conspiração na cabeça dele. Graças a Deus, eu sei que ele mora bem longe, porque se ele morasse aqui na região, eu ia ter medo. Amiga, pelo amor de Deus, que perigo, hein? Que perigo. Pelo menos isso não foi uma coisa assim que aconteceu mais nada. Mas você vê, uma influenciadora, tá ligado? Ela é uma influenciadora e tá passando por isso. E outras meninas também. Cara, tem gente que é stalker profissional, né? Eu tenho um stalker há 12 anos. Pois é, galera. O ano era 2013. 12 anos! 12! Eu tinha acabado de me mudar para O ano era 2013, eu tinha acabado de me mudar para uma escola nova e era uma escola pequena, então basicamente todo mundo se conhecia de muitos anos. Eu era uma das únicas pessoas novas da escola. Um certo dia, uma menina mais velha que eu acho que ela estava no 3º ano e eu estava no 1º. Uma menina chegou em mim, perguntou meu nome e a minha idade. Eu falei, meu nome é Isabelle. Na época eu tinha 14 e eu ia fazer 15 anos. Aí eu perguntei, né, o nome dela e tal. Ela falou, você é nova, né? Então, eu tenho um amigo que tá interessado em você. E aí eu agradeci e falei, obrigada. Eu não tenho interesse em conhecer ninguém. Porque realmente, gente, eu não queria. Eu tava, assim, relutando em aceitar ter ido pra aquela escola. Eu achava que seria temporário. Aí, provavelmente porque ele insistia muito, essa menina começou a se aproximar. Ela vinha falar todo dia comigo no intervalo. Ela não chegou a me mostrar que era um menino, mas eu logo imaginei quem era, porque ela andava com um grupo pequeno de pessoas da sala dela. Aí eu bati o olho no menino bem bobão e pensei, provavelmente é esse, né? Como ele nunca veio falar comigo, eu imaginei que ele fosse muito tímido e que fosse aquele menino em questão, e realmente era esse menino. E aí, gente, um tempo depois, eu comecei realmente a me aproximar muito dessa menina. Ela me esperava chegar da escola pra gente entrar junta no portão. A gente passava o intervalo junta e ela me levava no ponto pra gente ficar conversando, porque a gente tinha 2 cantoras favoritas em comum. Eu amo a amizade de adolescente, né? A gente tinha cantoras favoritas em comum e a gente ficou amigas. É tão simples, né? Essa fase. Mas também é horrível. A gente fez amizade, ela me adicionou no Facebook. E na época eu não tinha celular. Eu tinha um celular bem simples, então eu não usava o meu Instagram. Eu usava algumas vezes só, mas não era sempre. Então eu não sabia o que rolava lá, não via nada. Era mais o Facebook porque eu usava pelo computador. Esse menino foi se aproximando mais, cada dia ele chegava perto, falava um oi, ficou mais confiante, provavelmente por conta do incentivo dela. Ela incentivou ele a falar comigo, e aí teve um dia em questão muito vergonhoso, em que ele se declarou pra mim lá na escola, e eu falei, né, obrigada, não tô afim, blá blá blá. Obrigada. Poxa, muito obrigada. Não tô afim, não. Obrigada. Sai daqui. E eu tava com muita vergonha, muito medo dele ficar mal, se sentir rejeitado, porque eu me importava com isso, olha que boba. E aí o que eu fiz? Falei, não, você é muito bacana, a gente pode ser amigo, e só, beleza? Daquele momento em diante, ele me adicionou no Facebook, me mandava mensagem todo dia. Era na época que as pessoas postavam muito aquelas frases lá no Facebook. As pessoas usavam mais a linha do tempo do Facebook. E ele postava umas coisas, mandava umas indiretas, postava umas músicas. Às vezes ele me marcava nas coisas e eu nem tchum. E aí, eu ganhei um celular. E aí eu baixei o Instagram, porque, nossa, eu ansiava pelo meu Instagram, porque eu já planejava deixar ele muito lindo. Beleza, quando eu baixei o aplicativo e eu entrei na minha conta, um monte de notificação dele. E enfim, né? Apaguei todos os comentários porque eu morria de vergonha. Segui a vida. Esse menino, todo dia me mandava mensagem. Ele mais falava comigo pelas redes sociais do que pessoalmente, porque ele era bem tímido e ele percebia que eu não dava muita trela, né? E, gente, ele me assustava. Ele me assustava um pouco. Ele tinha um jeito, assim, bem... sei lá, estranho. E ele era mais velho que eu. Não era muito velho, mas ele era 2 anos, 3 anos mais velho que eu. E eu não me sentia confortável. E aí foram muitos meses, 1 ano negando. Eu fiquei na escola de 2013 até metade de 2014. E quando eu saí daquela escola, eu dei graças a Deus. Aí eu pensei, nunca mais vou ter contato com esse cara. Mas é aí que eu me enganei. Ele, acho que foi pegando mais confiança, porque ele já tinha saído da escola, ele não iria passar vergonha. Então ele me mandava mensagem todo dia, ele me marcava em coisas. Era muito chato. E aí,
ele me achou no Twitter. E o Twitter é uma rede social que, pra mim, é sagrado até hoje. Eu não uso mais que nem eu usava antes. Eu tinha fã-clube, eu era louca pelo follow do Justin Bieber. E ele falava que ele tinha muitos seguidores, que ele podia ajudar, que ele ia colocar o selo de verificado, ou que ele já era verificado, isso em 2014. E eu agradecia, né? Dava um corte nele, porque não ia rolar. Eu sabia que se eu desse muita corda pra ele, eu ia me lascar. Mesmo não dando corda, ele continuava me enchendo o saco. E aí eu cortava ele. Até que eu comecei a namorar. Se eu não me engano, 2016. Acho que é, 2016. Em 2016 eu comecei a namorar. E mesmo eu namorando, mesmo eu postando foto, ele continuava me mandando mensagem. E aí eu comecei a ficar tão pé da vida que eu dei uma patada nele. Falei, ó, não vai rolar, você me respeita, você respeita o meu relacionamento. E aí eu bloqueei ele. Bloqueei ele do meu Facebook, do meu Twitter, do meu Instagram. E foi aí que eu acho que o negócio foi ficando pior. Porque ele sempre fazia uma conta pra me seguir, pra me mandar uma mensagem. E eu sempre bloqueava, né? Eu tinha muita vergonha alheia por ele. E ele sempre tentou me convencer que ele era o cara certo pra mim, que ele era bacana, que... Ai, nossa, idiota, babaca. Aquela conversinha fiada de que, ai, porque eu sou isso. E como ele morava num bairro bom, né? Como provavelmente ele tinha uma condição financeira boazinha, ele achava que ele podia me comprar com isso, mas nunca rolou. Ele sempre fazia fake. Beleza, eu sempre bloqueava. Tá muito claro que esse cara, tudo que ele tentava era te comprar, né? Tentou te comprar com verificado, tentou te comprar mostrando que tinha boas condições de vida e tal. Mas ele era totalmente freak e louco, né? E é muito doido você já saber quem é seu stalker desde o começo, né? Uns anos depois, todo ano ele me mandava uma mensagem. Mesmo depois de já ter acabado a escola. Então, a gente se conheceu em 2013, conviveu até 2014, se eu não me engano. 2013 ele se formou, não lembro em detalhes, porque faz 12 anos. Mas ele sempre tava mandando mensagem. Aí 2015, 2016... 2017, acho que foi o auge. Ele me mandava muitas mensagens. Eu acabei ficando até com raiva dessa menina, que a gente acabou fazendo uma amizade muito bacana. Mas eu fiquei com tanta raiva dele. Peguei ranço dela por conta dele. E ela não tem nada a ver, mas... Infelizmente, gente, não dava. Eu peguei muita raiva. E aí eu parei de seguir ela no meu Instagram também. Mas eu não bloqueei nem nada. Só parei de seguir e parei de conversar. Ano passado, ele criou outra conta fake e foi me mandar uma solicitação no Twitter. Eu não aceitei. E detalhe, meu Twitter eu já mudei o nome de usuário várias vezes. Ele sempre me acha. Não sei como. E aí, o meu Instagram, eu fechei, né? Ele me mandou solicitação. Assim que eu fechei o Instagram, eu já imaginava. Ele me mandou a solicitação, eu excluí a solicitação, bloqueei essa nova conta. E eu fiz aquela opção de bloquear contas futuras. E aí eu parei de receber mensagem lá. E solicitação. E aí, quando foi essa semana, estamos em 2025. Esta semana, ele criou outra conta do Facebook. Uma das milhares de contas do Facebook. Criou uma nova e me mandou uma mensagem. Vou ver se eu consigo colocar aqui. Eu não sei se tinha algum anexo e bugou e não deu pra aparecer. Eu não vou nem perder meu tempo baixando o Messenger. Mas provavelmente deve ter aparecido alguma lembrança de alguma das postagens que ele faz. A mensagem tá, kkk, nossa, depois de 12 anos. Marcando. E, gente, faz 12 anos. Não é normal, eu nunca dei bola pra esse cara. Eu nunca fui nem amiga dele. E eu assisti a série You essa semana. E parece que foi uma coisa. Eu terminei de assistir em um dia, no dia seguinte, ele foi lá e me mandou essa última mensagem. Completamente estranho uma pessoa, 12 anos, ficar na cola de outra. Eu tô casada, tenho uma família e eu não tenho nem contato com ninguém, assim, do ciclo dele pra ele ter lembrado. Eu tenho um stalker. Nossa, mano. Isso é o que é mais doido. A pessoa tá anos e anos e anos depois continuando com a mesma história, com o mesmo modus operandi. Cara, isso é doentio, real, assim, que a pessoa não tem nada pra fazer da vida. E eu, que fui ser simpática com o cliente, acabei ganhando um stalker. Eu trabalhava numa loja de bolsas e calçados e aquele dia tinha tudo pra ser mais um dia normal. Até que em um dado momento, um homem surgiu na frente da loja e começou a observar alguns produtos. Eu achei que era um cliente em potencial, então eu dei boa tarde e sorri. Ele me deu boa tarde, retribuiu o sorriso, mas não entrou na loja. A loja era toda de vidro, então ele contornou a loja me encarando e eu conseguia ver o que ele estava fazendo. Até o momento que eu perdi ele de vista porque ele foi embora. Eu achei esquisito, mas eu segui minha vida normalmente, porque assim, se você trabalha com atendimento ao público, você sabe que toda hora alguém diferente está te encarando. Naquela semana, eu não tirei folga. Uma coisa que é muito comum quando você trabalha em loja. Ah, mas tem que tirar folga, tá na lei. Amor, mas na prática não é o que acontece. 2 semanas depois, eu acabei tirando uma folga no domingo.
E pra minha surpresa, quando eu voltei pra loja segunda-feira, as meninas estavam em pânico. As meninas me contaram que no domingo, durante a minha folga, esse homem foi até a loja e perguntou por mim. Ele me descreveu e perguntou qual era o meu nome. E aí elas falaram pra ele que eu me chamava Mariana, porque elas acharam que se tratava de um cliente. E aí ele respondeu: ah, então o nome dela é Mariana. E anotou. Foi aí que ele perguntou onde eu estava, por que eu não estava no salão de vendas. E elas disseram que nesse dia eu tava de folga. Nesse momento ele começou a ter um surto, ficou com muita raiva e começou a gritar na loja, dizendo que eu não poderia estar de folga porque ele sabia exatamente qual eram os meus horários. O horário que eu chego, o horário que eu tirava meu lanche, o horário que eu ia embora e que provavelmente eu tava escondida pra ele não me ver. E ele invadiu a loja e foi até o fundo dela, onde tinha uma cortina que dava acesso ao estoque. E eu costumava ficar sentada ali. E ele falou que sabia que eu costumava ficar sentada ali e aonde é que eu tava. Elas me mostraram a imagem das câmeras e, sinceramente, foi a coisa mais assustadora que eu vi na minha vida. Porque, basicamente, tinha um homem observando todo... Gente, que é isso, Mariana? Meu Deus, mana! Que isso? O cara sabia até a hora que ela sentava pra tirar o descanso dentro do almoxarifado lá da loja. Que é isso? E, sinceramente, foi a coisa mais assustadora que eu vi na minha vida. Porque, basicamente, tinha um homem observando todo o meu dia. Sabendo a hora que eu chego, a hora que eu tiro o intervalo, a hora que eu vou embora. Possivelmente, esse homem estava me seguindo na hora de ir embora. E ele estava obcecado por mim e pela minha rotina. E o pior de tudo, eu não sabia disso porque eu estava desatenta. Eu estava só vivendo a minha vida. E, infelizmente, esse é um luxo que a gente, que é mulher, não pode se dar. Esse dia em diante, eu comecei a observar. E, de fato... Falou e disse. É verdade. É um luxo que a gente, que é mulher, não pode se dar. Simplesmente viver a sua vida. Você sai de casa, você já não tá em segurança. Nem dentro de casa tá segura. Não pode se dar. Esse dia em diante eu comecei a observar e, de fato, eu abri a loja 9h30, o shopping nem estava aberto. E eu não sei porquê, se só funcionário podia entrar, esse homem já estava em uma cafeteria que dava uma visão perfeita para dentro da minha loja. Ao longo do dia eu tinha o costume de ficar na frente da loja, principalmente quando eu estava na vez, para atender o próximo cliente que entrasse. E eu percebi que esse homem estava hipnotizado olhando pra dentro da loja que eu trabalhava. E ele ficava o dia inteiro, durante toda a minha jornada de horário de trabalho, com um notebook. E quando ele não tava olhando pra mim, ele tava assistindo alguma coisa nesse notebook. Um colega meu foi até o shopping e sentou numa mesa nas costas desse cara pra entender o que ele ficava fazendo ali o dia inteiro. E basicamente ele ficava assistindo dos mais variados, dos mais bizarros possíveis. Na hora de ir embora, o estoquista fazia o favor de me acompanhar. E a gente observou que esse homem saía no mesmo horário que eu e fazia o trajeto até o terminal pra me observar pegando o meu ônibus. Então esse cara já sabia que ônibus eu pegava. E sei lá, né? Provavelmente ele já até tenha pego esse ônibus comigo e talvez eu não tenha me dado conta. Eu comecei a ter muitas crises paralisantes só de imaginar o que poderia acontecer comigo ou o que esse cara estava tramando, a real intenção dele em fazer tudo isso. Foi aí que a gente foi falar com os seguranças do shopping que falaram pra gente que eles não poderiam fazer nada, afinal ele era apenas um cliente. E que a função dos seguranças de shopping é apenas zelar pelo patrimônio, não pelas pessoas. Então, assim, eu tentei me proteger de outras formas, se é que vocês me entendem, mas o que eu escutei foi: você devia ficar lisonjeada, isso é um elogio. Quem mandou ser tão bonita? Mano, é isso que falaram pra ela na polícia? Cara, a gente tem que ter muita fé na espiritualidade, seja lá o que você acreditar, porque é a proteção, a única proteção que a gente tem certeza que a gente pode ter. Porque, pelo amor de Deus. E eu simplesmente me vi desamparada, desprotegida e sem ter a quem pedir ajuda. Porque o que eu escutei foi: isso é um elogio. Em meio a crises de pânico, crises de ansiedade, a um terror absoluto que eu tava vivendo, eu me demiti do trabalho, porque eu tava com muito medo, e eu fiquei na casa dos meus pais, até eu conseguir alugar uma outra casa, porque eu fiquei com muito medo desse homem saber onde eu morava, e sinceramente, eu acho que é bem possível que ele sabia já onde eu morava. Eu sempre tomei alguns cuidados, eu nunca sou de postar no mesmo momento onde eu tô em algum lugar, ou avisar pra onde eu tô indo, ou mostrar a minha rua e etc, pra tentar zelar pela minha segurança, porque a gente sabe que o mundo é muito cruel com mulheres. Mas eu nunca imaginei que no meu dia de trabalho ia ter alguém tramando, me observando, com intenção de me fazer algum mal. Por isso que algumas pessoas falam, e é real, não sejam simpáticas, porque isso pode te colocar numa situação de perigo. Às vezes essa pessoa só tá tentando achar uma brecha pra se infiltrar na sua vida, na sua rotina, pra te observar, pra fazer alguma coisa com você. E eu fui muito julgada por pessoas que falaram: nossa, por que você não reagiu? Por que você não foi pra cima dele? E eu teria feito isso, eu teria feito aquilo. O ponto é que quando você tá na situação, quando você tá com medo, por vezes, na maioria das vezes, ele é paralisante, é assustador.
você imaginar o que pode acontecer, o que estão tramando de fazer, a que você pode ser vítima. Teve outras situações da minha vida que eu consegui reagir, mas nessa, em particular, eu paralisei, eu fiquei com muito medo. E aí, eu tô errada? A errada sou eu? Só estejam atentas. Infelizmente, no nosso dia a dia, a gente não pode se dar o luxo de só viver a nossa vida, de só ir trabalhar, de só sair de casa, voltar pra nossa casa com tranquilidade, porque a gente é mulher e o mundo é muito cruel com a gente. A gente precisa estar atento o tempo todo. A gente precisa estar atento o tempo todo, porque se a gente for relaxar, é perigoso. E você vê, ela precisou sair do apartamento dela por medo desse cara, do que ele poderia fazer. E nada tava protegendo ela. Isso é sinistro, gente. Isso é sinistro, tá? Não é brincadeira. É horrível esse tipo de coisa. Gente, vocês estão vendo o desdobramento do caso da menina Vitória? Eu fiquei perplexa em saber que provavelmente a pessoa que tirou a vida dela foi um stalker. E eu queria fazer esse... Ai, gente, é horrível esse caso da menina Vitória, que a vida dela foi tirada por um cara que também tava ali em cima da vida dela e stalkeava ela, tá? É uma situação horrível. Pra alertar vocês, porque eu já tive um stalker também na minha vida, e eu vou contar pra vocês como foi essa história, mas a importância de você não postar as coisas em tempo real. Eu já contei pra vocês da igreja que eu era, e nessa igreja tinha um rapaz que ele era da mesma denominação, só que ele ia em outra igreja. Essa igreja que eu ia era uma denominação e tinham vários templos na mesma cidade. Ele não era do mesmo templo que eu. Eu nunca cheguei a trocar mais de meia dúzia de palavras com ele, via de longe. E sabe aquelas pessoas que você tem na rede social, que você já viu a pessoa, mas não tem tanto contato? Eu tinha ele no meu Instagram. E aí, cara, quando eu postava um story, ele era sempre a primeira pessoa a ver, a curtir e a reagir o meu story. Tipo assim, eu postei o story há 3 segundos atrás. Provavelmente eu acho que ele colocou pra ter notificação no celular dele quando eu postava alguma coisa. Porque assim, era sempre logo em seguida que eu postava, aparecia fulano curtiu o seu story. E aí ele chegou a algumas vezes puxar assunto comigo no Instagram e tipo, meio que dava uma cortada nele. Só que todos os stories que eu postava, principalmente fotos minhas, ele sempre respondia. Ele nunca foi desrespeitoso ou chulo. Mas sabe aquela pessoa que fica reagindo no coração e tal? E eu achei até um pouco estranho. Até que teve uma época que eu bloqueei esse rapaz porque eu não queria mais contato. Tipo, ele tava um pouco me assustando. Nessa época eu trabalhava numa farmácia lá em São José do Rio Preto. E aí teve um dia, gente, que uma amiga minha tá de prova. Eu era uma das últimas a sair da farmácia. Na verdade, acho que nessa época eu era a última a sair. E aí um carro embicou na entrada da farmácia. Gente, quando ele desceu do carro, eu sabia que era ele. E tipo assim, eu não conhecia ele, não tinha conversado com ele, nunca tinha tido nenhum tipo de relacionamento, mas eu via ele por foto. Gente, ele foi até o meu trabalho. Ele seguia o meu trabalho na rede social. A farmácia que eu trabalhava, ela era uma farmácia conhecida lá em Rio Preto. Ele seguia essa farmácia na rede social. Inclusive, ele reagia aos stories que eu postava da farmácia. Porque eu cuidava das redes sociais da farmácia. Cuidava assim, eu postava os stories da farmácia todos os dias. E ele reagia a esses stories. Então, ele sabia o lugar que eu trabalhava. Até porque eu também postava no meu Instagram pessoal, divulgando os produtos da farmácia. Gente, ele foi na farmácia nesse dia. Eu juro pra vocês que as minhas pernas ficaram bambas. E ele fingiu que não me conhecia. Tipo assim, ele não entrou na farmácia e falou: "Oi, Isabelle". Tipo assim, ele entrou na farmácia, fez um pedido normal e não me falou nada. E aí, quando eu perguntei o nome dele pra fazer o cadastro, ele me falou o nome e aí eu tinha certeza que era ele. Gente, me deu um mal-estar, uma vontade de desmaiar, sabe? Meu coração começou a acelerar muito rápido. E aí, nesse dia, ele foi fazer o pedido. E aí, gente, eu sabia que ele ia voltar pra pegar o pedido, porque ele falou que ele queria lá retirar na farmácia. Uns 2 dias depois, o pedido dele ficou pronto. Gente, na hora que eu vi ele embicar o carro de novo, aí eu não aguentei. Aí eu falei pro pessoal que trabalhava comigo: gente, eu vou lá pro fundo, atende ele. Expliquei pra eles a situação. Mas nesse dia eu fiquei com muito medo, porque eu falava: meu, ele sabe onde eu trabalho. Eu não sei se ele ficou vigiando o horário que eu saía, porque eu saía tipo 6h30, já tava ficando um pouco à noite. Eu fechava a farmácia nessa época. Mas eu fiquei com muito medo dele fazer alguma coisa. E a partir desse dia, toda vez que eu ia em algum lugar, eu não postava tipo na hora. Vamos supor que eu fui almoçar no McDonald's. Depois que eu saía do McDonald's, que eu postava o story que eu já tinha estado lá, entendeu? Mas fica um alerta pra vocês. Depois dessa ocasião, nunca mais eu desbloqueei ele. Ele tá até hoje bloqueado no meu Instagram. Não sei se ele
como que ele tá. Mas enfim, me deu muito medo. Teve uma vez que eu mandei uma mensagem pra ele, falando pra ele que eu gostaria que ele parasse de ficar em cima de mim. Mas a gente não conhece a pessoa, a gente não sabe a índole da pessoa, a gente não sabe até onde a pessoa pode ir. Nesse caso da menina Vitória, olha até onde esse rapaz foi. Por uma obsessão demoníaca por essa menina. Então, um recado a todas as mulheres desse perfil. Tomem cuidado, por favor. Quando vocês forem em algum lugar, sabe, não tem necessidade de você postar tudo em tempo real, gente. Isso é perigoso. Então, pra segurança de vocês, espere sair do local. Ou até mesmo não poste, porque ninguém também precisa saber de tudo que acontece na sua vida. Hoje eu diminui muito as coisas que eu posto. Antes eu postava, tudo que eu fazia em tempo real. Mas depois dessa situação, eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo. Graças a Deus eu não vivo mais na cidade que eu morava, né? Então hoje eu já tô bem tranquila. Mas fica um alerta pra vocês. A gente não conhece as pessoas, nem aquelas que estão à nossa volta. Então, tomem cuidado com o que vocês postam na rede social. Exatamente. E não é nem sobre o que você posta na rede social em tempo real. É o que você posta at all, assim. Tudo que você posta. Não poste sobre o seu trabalho, sobre onde você mora. Por exemplo, eu nunca falei o bairro que eu moro em São Paulo. Nunca. Quando tem marca pedindo recebido, eu peço pra mandar um e-mail formalizando pra eu saber que é a marca de verdade. E eu comecei a passar endereços de amigos meus pra receberem coisas, porque eu tenho pavor disso, não gosto. Tem gente que é doida, e eu sempre tentei afastar do doido, porque pra resolver um doido tem que ser um doido e meio. Então eu sou a doida e meia. Mas nada disso te previne de passar por situações, entendeu? Você tem que sempre ficar ligadona mesmo. Já aconteceu alguma coisa dessa com você? Ai, menina, como é difícil pra gente que a gente não pode relaxar, né? A gente não pode relaxar. Olha, cutilei essa minha unha aqui já, ó. Essa aqui eu tô fazendo ainda. Ficou bonitinho, né? Até que ficou bonitinho. Eu sei fazer alguma coisa, ó. Ó. Já aconteceu isso tudo com você? Já teve um stalker? Já teve um homem te perseguindo? Como é que foi? Se tiver alguma coisa acontecendo, mesmo que a gente não acredite na justiça, mesmo que a justiça às vezes seja falha, acredite e vá atrás, tá bom? Faça BO, faça tudo que você puder fazer para você se proteger. Porque esse caso da menina Vitória é uma menina que realmente se foi por um stalker. Então é uma coisa muito séria. Tá certo, meu amor? Se você chegou até aqui, comente, sai fora, que eu vou saber que você chegou até o final do vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like. Beijo e até o próximo vídeo.